Muito bom dia. Hoje a gente está na nossa primeira aula, né, de março. E oficialmente, vamos colocar aí para muitas de vocês que a gente sabe, né, Veri, é a primeira semana oficial do ano, que tem muita gente que levou na flauta até agora, janeiro descansou. Ixi, mas aí depois vem carnaval. Ah, eu vou tirar um tempo. Ah, os meninos têm que ir para a escola. E ali já se passaram 2 meses, 2 meses. E agora, mulherada, não tem mais desculpa para não começar oficialmente esse ano. Se você considera que você tem um negócio de verdade, na verdade, você já está atrasada. Desculpa falar, mas é a verdade. Você já está atrasada. E o assunto do momento, que está fervilhando aí, todo mundo sabe, é a Páscoa. E a gente vai continuar trazendo vários assuntos de Páscoa para auxiliar vocês, tanto eu quanto a Veri, que é a minha convidada de hoje. E semana passada, a Veri deu uma aula especial para as minhas alunas, a gente falou sobre gestão de produção, e acabou que, lógico que a gente cai numa questão que é a precificação em relação à Páscoa. Por quê? Porque tem muita gente, especialmente, tem muita gente aventureira com a Páscoa. Vocês sabem disso. É aquela pessoa que trabalha com qualquer negócio, mas chegou na Páscoa, aí ela vai inventar um ovo de Páscoa, ela vê um vídeo no YouTube e ela, tipo assim, não, eu vou fazer dinheiro com isso e pronto. Tá errada? Não, não tá errado. Ninguém que está indo atrás de fazer dinheiro está errado, nem um pouco. Só que muitas dessas vezes, muitas dessas pessoas, elas não sabem como utilizar uma precificação de uma forma estratégica. E outro agravante, muitas pessoas que já estão na profissão também estão dando chute em preço. E aí o que acontece? Você pode até vender muito bem numa Páscoa, mas lucro de fato será que teve? Às vezes não sabe. Porque muitas vezes, porque eu faturei 20 mil, porque eu faturei 30 mil, tá, beleza. Agora, quanto que foi de fato para dentro do seu bolso? Porque o que importa é a régua final. E muitas confeiteiras, não vamos falar só de Páscoa, vamos falar para todo um negócio, não tem essa consciência. Gente, o que eu tenho conversado muito no direct com várias pessoas que estão chegando, nova aqui, e o que mais fala é o seguinte: nossa, mas eu já vendo bem, tal, não sei o que, tá, vende bem quanto? Não sabe. Como é que está a lucratividade dos seus ossos? Não faz a menor ideia. E você sabe o que é mais incrível? Não sei se acontece, se a Veri tem percebido isso. Muita gente que até faz um dinheiro legal, mas completamente desorganizada financeiramente, que não tem um puto para investir em nada. Ou se vai investir, aí não, porque eu comprei um freezer, porque eu comprei um forno novo. Tá, beleza. Depois não tem nem o que colocar dentro desse freezer, não tem nem o que colocar dentro desse forno. Eu não sei se alguém aqui que está aqui se identifica com isso, mas a gente tem visto isso. No sábado nós conversamos sobre isso, né, Veri? Isso é uma coisa que nos preocupa, porque a gente está aqui como professoras, trazendo soluções e tudo mais, só que a gente também tem um propósito do trabalho que a gente faz, que é a capacitação de todo um segmento. E a gente está muito assustada com o que a gente está vendo, que as pessoas fazem trabalhos incríveis, cada dia mais melhorando a parte técnica e tudo mais, mas a parte da gestão do negócio, do coração do negócio, está sendo deixada de lado, e isso come teu lucro, come tua vida, porque você não tem vida, você vive para pagar conta, ou seja, apagar incêndios, né? Então, para quem não conhece a Verinda, Veri, gostaria que você se apresentasse para o pessoal e vamos começar a dar umas cutucadas nessas dores aí, que isso tudo é muito importante, que a gente tem que falar sobre isso. Às vezes machuca, elas não gostam, mas precisamos falar sobre isso, né, Veri? Não, mas a gente fala que é tapa de amor, né? Tapa de amor não dói. É para ver Brincadeiras à crescer, né? parte. Igual puxão de orelha de filho, né?
Exato, eu acho que assim, se vocês quisessem só a carinho, vocês estavam só lá no YouTube pegando receita de graça, né? Então, a partir do momento que vocês estão procurando um conteúdo como o meu, como o da Jussi, vocês estão procurando realmente encontrar o que vocês estão errando, ou aonde que eu posso crescer o meu negócio, né? Bom, eu sou Veri Fragoso, eu sou confeiteira há quase 20 anos. Ai, tô ficando velha. Tá bom, 18 anos, tá? E ao longo desses anos todos na confeitaria eu já passei por tudo, tá? Eu já fui a confeiteira da encomendinha, eu já fui especialista em bolos, já fui escolhida uma das 30 melhores cake designers do Brasil por 2 anos seguidos, já participei de Ana Maria Braga, já participei de um monte de programa aqui da Record no Paraná, fazendo receita lá na hora do almoço. Enfim, passei por muita coisa. E eu podia só vir aqui e falar o quanto é incrível ser confeiteira, o quanto confeiteira dá dinheiro, mas a real é que eu fali, né? Eu quebrei em 2017, eu tinha 450 mil em dívidas, numa confeitaria que desde 2015 faturava 1 milhão por ano. Então eu me vi num ciclo dos ratos, onde eu trabalhava, muito, mas muito mesmo, que se tem uma pessoa que não foge de trabalho, sou eu. Hoje, 6 da manhã, estava eu lindona no computador trabalhando, eu gosto de trabalhar, só que eu sentia isso que a Jussi fala, a gente trabalha e cadê o dinheiro? Eu via dinheiro, eu faturava, eu tinha 1 milhão de faturamento por ano. Só que as contas eram tão altas que elas sempre engoliam todo o meu faturamento e eu comecei a fazer empréstimo um atrás do outro. Meus empréstimos começaram em 2015. Quando chegou 2017, eu pagava 24 mil reais por mês pro banco de empréstimo, de parcelas de empréstimo. Então eu falo que eu posso dizer que eu cheguei no fundo do poço mesmo. Eu brinco que naquela época, se um mendigo me parasse na rua e me perguntasse se eu tinha R$ 1, eu ia falar para ele quanto você tem. Ele ia dizer, eu não tenho nada. Eu ia falar, pois é, eu tenho menos 450 mil, ganhei. Então, assim, eu cheguei realmente no fundo do poço mesmo. Só que aí é que a gente fala, aí a gente consegue dividir, né, as meninas das mulheres. Porque, assim, foi nessa época que meu filho nasceu. E eu tava muito ferrada, e eu falei, gente, eu tenho dois caminhos. Um deles é abrir realmente uma ação judicial de falência, e aí encarar a justiça e dar um jeito, depois pagar as funcionárias quando der, enfim, fazer qualquer outra coisa. O outro caminho é resolver esse negócio aqui. E eu peguei esse caminho de resolver esse negócio aqui. Eu assumi a bronca. Falei, se eu me ferrei sozinha, não foi sozinha, eu tinha uma equipe, tinha um monte de coisa, mas assim, a cabeça do negócio era eu, e minha empresa quebrou. Então eu tive que olhar para aquilo e falar, eu preciso olhar para o meu negócio com outro olhar. Porque o que acontece? Eu digo que o maior problema da confeiteira, e aí, gente, eu não sei em que nível que vocês estão, quanto vocês faturam, acredito que muitas de vocês já tenham algum resultado financeiro, mas a maior cagada que pode acontecer na vida da confeiteira é ter encomenda. Oh, como assim, velho? Calma, não é bem assim. Mas é porque o que que acontece? Quando a gente é amadora e a gente começa a ter encomenda, o dinheiro tá entrando. Eu mais ou menos precifiquei certo, eu mais ou menos tenho um controle do meu estoque, eu mais ou menos tenho um controle do meu CMV, eu tenho mais ou menos uma ideia do meu negócio. Eu sei que o meu negócio está dando dinheiro, porque se está sobrando para eu me pagar, para pagar funcionário, para pagar aluguel, tá dando dinheiro. E aí, gente, lidar com número é chato, né? Ser confeiteira, cara, a gente gosta da arte, a gente gosta de tratar com Peri, você cliente, né? sabe o que que eu escuto muito? Que eu Oi. ouvido muito essa galera. Tem medo de olhar para os números. Não, eu não sei porque eu não gosto de olhar para os números. Aham, Eu tenho era medo de meu olhar para os caso. números. Era meu caso, tá, Jussi? E eu te confesso que ainda é um pouco hoje, por isso que eu encontrei soluções que facilitam a minha vida, que a gente vai falar sobre isso. Porque é um saco olhar para número. A gente que vem da comunicação, das Da vendas, do arte, né? Da atendimento, arte, você da não quer fazer arte, conta. chato, é chato. E aí, assim, a gente vai ganhando Bom dinheiro, vai dia, faturando. Bom dia. bom Só que dia. aí, opa, bom dia. Gente, vamos Você tem chinelo? fechar aí. Isso. Aí, assim, Não. quando a Ele gente. vai passar, vai Deixa eu passar. só, Peraí, acho que deixa, tá deixa eu vazando algum fechar o áudio aqui. microfone aí. É a Andréia, de sério. Fecha aí, Pronto, Andréia. beleza. E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a me ferrar, eu comecei a me culpar muito, porque assim, eu era uma confeiteira honesta, que trabalhava com produtos de excelente qualidade, nunca enganei cliente. Um dos caminhos que eu tinha era provavelmente diminuir minha qualidade para entregar as encomendas que eu tinha fechado. Eu não aceitei fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito séria, muito honesta, né, no que eu faço. E aí aquilo começou, eu falei, cara, eu vou ter que agora encarar essa parada.
E eu comecei a destrinchar cada negócio, cada etapa do meu negócio. Comecei a melhorar meu follow-up de clientes, comecei a melhorar a minha apresentação no meu trabalho para que o cliente tivesse uma percepção de valor superior. Comecei a mudar formas de atendimento de clientes para que aumentasse conversão em vendas. Comecei a olhar para o meu CMV com carinho e com amor, que era uma coisa que eu não olhava. Eu tinha uma mais ou menos, tá dando certo. E daí, quando eu fui ver meu CMV da minha confeitaria, estava em 30%. Quando um CMV saudável, ele não pode ultrapassar 33%. E aí eu comecei a entender coisas onde estava tendo problema. Beleza, aí com a análise e o entendimento do meu negócio como um todo, e aí é que entra a questão. Você não precisa fazer uma auditoria. Ai, porque gastei 10 ml de água, isso custa 0,02 centavos. Não é esse tipo de auditoria. Mas quando eu passei a ter uma visão ampla do meu negócio e entendendo, deixa eu olhar o meu ciclo de vendas mensal e deixa eu entender quantos por cento desse mês eu gastei em mão de obra, quantos por cento desse mês eu gastei em CMV, quantos por cento desse mês eu gastei em gastos gerais? E quanto do meu lucro foi destinado para pagar empréstimo? Quanto do meu lucro foi destinado para pagar investimentos no meu negócio? Aí eu comecei a ter uma visão do meu negócio como um todo. Diga. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui no chat, porque é aquela coisa, eu e Veri, a gente fala pelos cotovelos, mas a gente gosta de interação de vocês. E é bom a gente Com saber certeza. com quem a gente está falando. Isso tudo que a Veri está falando, quem tem esse controle na mão, ou quem que está tudo lascado? Tipo assim, meu Deus, eu não sei nada, não sei nem o que que ela está falando. Escreve para a gente aqui, abre o coração. Se vocês é tipo assim, eu tenho vergonha de falar. Não, não tenha. Você está aqui justamente para a gente Aprender. elaborar e desenvolver isso. Olha, Exato. Barros, controle zero. E a Cíntia já foi minha aluna, né, Cíntia? Vou puxar a tua orelha. Não, pois é, menina. Pior de. E isso assim, é uma coisa que é interessante, tá, Veri, que eu vou colocar aqui. Tem muita gente que já teve acesso a conteúdo de tudo isso, mas nunca fez porra nenhuma, nunca olhou. Quantas pessoas eu tenho que já passa o curso o ano inteiro e não olhou, não assiste a aula, não vê nada? Exato. Tô lascada, nem sei o que é CMV, não entendi nada desse CMV. Eu vou explicar, fica tranquila, tá bom? Quem sabe, sabe, quem não sabe, vai aprender, tá bom? Eu tenho meus produtos baseados no meu CMV bem certinho, mas realmente é um saco. É verdade, né? Mas entendo do que ela está falando, que bom. Eu tenho medo dos números, interessante, né? Eu também tinha medo dos números, tá? Então eu fazia o que eu falo que é uma conta de bar. É aquela coisa bem não está organizado, né? Porque vamos e voltemos, eu não sei com o que vocês trabalham, mas o que eu trabalho, principalmente 90% das minhas demandas, são doces finos de casamento. Gente, cardápio de doces finos de casamento é um cardápio que tem 50, 60 produtos diferentes. Então é muita variedade. Aí toda vez que eu vinha do supermercado com leite condensado, que eu paguei um preço diferente, atualizar as tabelas para ter certeza que o meu preço não está defasado. A gente não faz. Não faz, mas nem a pau, Juvenal. Porque você, cara, é muito trabalhoso. Você tá cheio de encomenda, que nem hoje. Eu acordei às 6 da manhã, um pouco antes. Eu acordei umas 5h30, aí levantei umas 5h40, fui pro computador. 6h10 eu tava no computador tomando meu café, que eu tinha que atualizar umas coisas nos cursos que eu tô mexendo aqui. E coisa de trabalho, enfim, né? Aí peguei meu filho, vamos lá, hora de se trocar, se troca. Aí falando com o Ju, se me trocando, e levei pra escola, e voltei da escola. Verdade, Cara, a acho que vida era é 6h30 assim. a gente estava falando, né? A gente estava conversando já cedo, então tá tudo bem, é assim que a vida é. E aí a gente não tem muito tempo para perder com coisas burocráticas, só que são essas coisas burocráticas que vão estruturar o nosso negócio. Eu gosto muito de fazer o comparativo com a casa dos três porquinhos, né? Lá, os três porquinhos, eles têm as três casinhas: a casinha de palha, a casinha lá de madeira e a última casinha que é a de concreto. E aí vem o lobo mau e ele assopra. E a casinha de palha sai voando. Aí ele vem, ele assopra, a casa de madeira dá uma balançada, mas não quebra. De repente ele assopra de novo e a casa quebra. E o que ficou em pé é a casa de concreto. Para a gente poder construir a nossa casa de concreto, e quando eu quebrei, eu descobri que eu tinha uma casa de palha, né? Foi quando eu entendi quais são as bases do meu negócio. E não adianta, vai falar de comida, a principal base do meu negócio é entender
como ele é formado, quais são os pilares que gerem o meu negócio, que geram a financeira do meu negócio, para que eu possa ter certeza que eu estou precificando corretamente, para que eu possa ter certeza para onde está indo o meu dinheiro. E é muito legal quando eu percebo que pequenos ajustes, às vezes, farão sobrar no meu bolso R$ 1.000, R$ 2.000. E isso é muito incrível, porque o dinheiro ele sobra nos ajustes e não necessariamente no aumento de vendas. Quando eu aumentei as minhas vendas para valer, que eu escalei venda, que foi a partir de 2015, quando eu comecei a bater R$ 1.000.000 por ano vendidos na minha confeitaria, foi quando eu comecei a me endividar. Por quê? Porque o meu custo de mão de obra subiu, o meu custo de embalagem subiu, o meu investimento em outras coisas aumentou. Resultado, me ferrei. Me ferrei bonito. Então, assim, beleza. Vê, ele não é para vender mais? É, claro. Se você conseguir vender mais, ótimo. Mas você vai fazer isso numa casa de palha, aonde no primeiro ventinho a tua casa vai desmoronar, ou você vai fazer isso numa casa de concreto, onde você tem previsibilidade financeira, aonde você sabe quanto está sobrando de cada encomenda. Então, às vezes é melhor eu vender na Páscoa R$ 5.000 e sobrar 3.000 limpinho no meu bolso, do que eu vender R$ 20.000 e sobrar 1.500 limpinho no meu bolso, Veri, sabe né? uma coisa que eu costumo falar? Se não cuida do pouco, como que você quer muito se você não dá conta nem do pouco? Tipo, às vezes você fala assim, tem gente que se você fala assim, você controla o teu faturamento todo dia, faz teu caixa, tudo direito. Tem gente que não faz. Então, amiga, se você não adquirir o hábito fazendo no pouco, como que vai ser no muito? Aí é que você não faz, porque você tem mais atividades, mais demanda, né, Veri? Exatamente, né? E aí, se você não tem uma organização, um planejamento, uma forma correta de trabalhar, o que que vai acabar acontecendo? Como aconteceu comigo, nem é tema da aula, mas eu vou trazer porque eu acho interessante. Quando eu contratei a minha primeira funcionária, eu estava ali de trabalho, né? Cheia de encomenda, já estava fazendo 2 casamentos por semana, e aí falamos eu e minha mãe, não, vamos contratar uma primeira funcionária. E aí essa funcionária chegou. E aí tava duas loucas na cozinha, eu e minha mãe fazendo 10.000 coisas ao mesmo tempo, e a funcionária de braço cruzado. Aí a funcionária, tá, o que que eu faço? Aí eu olhava para ela e falava, não sei, tá, se vira e arruma uma coisa para fazer. Porque eu não conseguia nem ter tempo de treinar um funcionário, eu não conseguia nem saber, na verdade, Escrever como eu processos, estava né, fazendo para Veri? poder direcionar. Oi, perdão, Jaci? Escrever processos, que é uma coisa que eu falo muito com elas. A gente, tipo, às vezes você Exato. tem preguiça disso, de escrever processos. E quando você escreve processo, até para você treinar alguém logo que vem, é muito mais rápido. Exatamente, né? Então, com o tempo, eu fui entendendo isso. Beleza, se eu quero um funcionário, se eu decidir que eu vou ter uma pessoa trabalhando comigo, eu preciso também entender quais são os passos a passo. O que que é a função de cada pessoa que vai entrar no meu negócio? Qual é a minha função no meu negócio? Porque muitas vezes eu ouço vocês dizerem algo assim para mim, ah, Veri, porque eu não tenho tempo de responder cliente, eu não tenho tempo de tomar alguma ação aí de vendas. Mas, gente, por que que você não tem tempo? Ah, porque eu tô cheia de encomenda. Daí a gente vai, às vezes, analisar, nem é tanta encomenda assim, é uma coisa bem. Ok, outro dia eu estava conversando com uma aluna que me falou, até foi uma consultoria do método do meu curso, e ela a gente estava conversando e ela falou que ela fatura 5.000 por mês, mais ou menos. Que, gente, vamos e voltemos, não é muito. Não é muito. Especialmente no mercado de eventos, 5.000 por mês dá para trabalhar 2 horas por dia, de verdade. E aí eu falei para ela, mas como que você não tem tempo, gente? 5.000 não é muito. E aí eu pedi para ela me Mas, descrever as Veri, eu encomendas. escuto isso demais. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Lembra que a gente falou até o negócio do gerenciamento de produção nas aulas lá? Um monte de Sim. gente, tipo assim, é o que eu falo, mano do céu, R$ 5.000 e você não tem tempo, como é que você quer ganhar 10? Exato. Então, assim, e dá para sozinha trabalhar com 12, 13 mil de faturamento, para daí começar a pensar em ter um ajudante. Né? Só que para isso exige planejamento, existe você parar e pensar o que que eu tenho que fazer todos os dias para que eu possa ter uma organização. Porque se eu não, como é que eu vou treinar um funcionário se eu não sei nem os meus próprios processos, né? E aí envolve planejamento, enfim, existe um mundo de coisas que a gente poderia abrir para conversar aqui no nosso encontro de hoje, mas a gente escolheu um foco, que é a precificação. E não vou desfocar dela, que senão daqui a pouco eu tô falando de planejamento, né, Jussi? Eu adoro conversar e quando eu vejo
cerveja, já tô dando. Mas é nós na vida, Pia. É por isso que a gente se dá bem, porque é uma confusão na cabeça. E vocês que lutem, vocês estão aqui, vocês que lutem com a gente, né? Exatamente. Mas Como vamos lá. a gente vai abrindo um leque enorme, é que uma coisa desponta para outra. Então, assim, Exatamente. como nós estamos nesse foco de Páscoa, e eu estou começando a fazer assim, receber muito cardápio para fazer análise, inclusive quem precisar de análise de cardápio, de estrutura de cardápio, tal, não sei o que, pode mandar para mim lá, que eu faço esse trabalho, a gente faz isso aí tudinho, tá, gente? Então, assim, eu estou recebendo muito essa consultoria de análise de cardápio, e tem gente que às vezes me manda os cardápios, não sei que preço que eu dou nisso. Eu mas como assim que você não sabe que preço? Tipo assim, me ajuda a definir um preço para isso. Como que eu vou tirar do sovaco um preço para Preço. você colocar? Aí eu posso pegar um cardápio da Cacau Show e jogar um preço para você? Eu não sei quanto que você paga seus insumos, eu não sei quanto que é o Exato. teu custo do negócio. E o que a gente precisa pensar que não é só Páscoa, né, Veri? É para um todo. Começa por aí. Qual que é o custo do teu negócio? Exato. Eu acho assim, ó, a gente tem que olhar para duas coisas na nossa empresa com grande atenção, e são coisas que estão interligadas, mas elas são separadas, tá? Ah, o custo do negócio é algo que muitas vezes faz a confeiteira travar. Porque, especialmente quando eu estou começando, eu não sei, Veri, quanto que eu faturo por mês. Porque eu não tenho uma previsibilidade. Tem mês que eu vou pegar, faturar bastante, tem mês que eu não entra cliente nenhum. Então, isso é muito comum na confeiteira iniciante, na confeiteira amadora, e às vezes até nas confeiteiras um pouco maiores, elas não têm uma previsibilidade. Eu dependo da boa vontade do meu cliente comprar ou não. Por isso que eu, Veri, escolhi trabalhar com casamentos, porque casamentos me davam uma previsibilidade. Muitas vezes a noiva fecha comigo 7 meses antes. Aí eu sei que ela vai me pagar, por exemplo, 20% agora, então significa que eu tenho 80% daquilo na minha previsibilidade do mês lá daqui a 8 meses. Então eu começo o mês já contando com aquele faturamento. Então essa é uma vantagem no mercado de eventos. Mas a confeiteira normal não é assim. Ela vai na segunda-feira, o cliente liga que é um bolo para sábado. Na terça, outro liga também que é para sábado. E quando ela vê, ela tá cheia de encomenda para sábado, mas ela não, na semana passada ela tinha zero. Então isso acontece muito na confeitaria. Então, quando a gente fala de definir metas, que seria essa primeira globo de importância aí, são dois globos de importância, o CMV e as metas, eu vou falar dos dois. Mas a meta nesse começo, muitas vezes gera muita insegurança, porque eu não, como que eu vou definir uma meta se eu não sei para que lado eu tô indo, se eu não sei quanto eu faturo? Por outro lado, como que eu vou saber quais são os meus gastos, né, dentro da minha cozinha, se eu não tenho, como é que eu vou definir um salário para mim mesma? Como é que eu vou definir qual é o meu custo de gás, água, internet, telefone, se há uma oscilação muito grande? E eu quero, com a aula de hoje, tentar dar uma clareada nisso para vocês, tá? Mas é a partir disso que a gente tem uma meta. A gente tem uma meta a partir da soma dos meus gastos com a soma da minha mão de obra, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas o nosso foco maior do encontro de hoje é o tal do CMV, mas eu vou ter que abordar tudo para a gente poder ter uma visão mais ampla, beleza? Bom, dito isso, o que é o tal desse CMV, Veri, que eu não faço ideia? Bom, o CMV, ele é o custo de mercadoria vendida. Então, você imagine que eu tenho uma loja de maquiagens e eu compro um batom, tá? Comprei um batom lá para minha loja de maquiagens, bonitinho, paguei R$ 15. Eu, como lojista, paguei R$ 15. Esse é o custo de mercadoria vendida, é o custo do ingrediente, do material que eu comprei para vender na minha loja. Por quanto que eu posso vender esse batom na minha loja? Bom, esse batom ele será revendido por um valor X que eu irei definir, pelo qual eu levarei em consideração qual é a minha capacidade de venda de batons, qual é o espaço que esse batom ocupa na minha prateleira, quantos funcionários eu tenho na minha loja para vender esse batom, e aí eu definirei uma meta de venda de batons. E muitas vezes as lojas colocarão ali algo em torno de 30, 50, às vezes 100% sobre o preço de compra deste produto. Então, às vezes eu vou ter um produto que eu paguei 15 e revenderei por 18, portanto ganharei R$ 3 em cada batom, só que eu
venderei batom pra caceta, e aí por isso eu acabo vendendo no volume tendo dinheiro. Eventualmente eu vou pagar 15, vou vender por 30, ou seja, eu vou ganhar o dobro do que eu gastei, mas esses 15 é o que eu vou usar para depois poder pagar a minha equipe, meus funcionários. Isso se chama margem de contribuição, quando eu pego o custo do meu CMV e coloco um valor por cima dele, e aí eu sei qual é a minha margem de contribuição. Então, se eu peguei um batom de 15 reais e estou vendendo a 18, eu tenho 3 reais de margem de contribuição, que é o valor que vai somado junto com todos os outros 3 reais que eu venda na minha empresa, fazer com que eu pague meu aluguel, meus funcionários, então eu passo a definir o quanto de batons eu tenho que vender para isso. E a mesma coisa se eu vender um batom, se eu comprar por 15 reais e revender a 30, então a minha margem de contribuição passa a ser 15, mas provavelmente o meu volume de venda será menor. Aí a gente entende como funciona, por exemplo, um supermercado. O supermercado, ele tem um altíssimo volume de vendas, né? Então, o dia inteiro tem gente passando no caixa e comprando 200, 500, R$ 1.000 a cada compra, é o dia inteiro. Só que a margem de contribuição de cada produto é muito pequena. Muitas vezes eles compram um leite condensado a 4,59 e revendem para a gente a 4,79, ganham 20 centavinhos naquele produto. Só que somando o volume de vendas, acaba que eu tenho um faturamento que permita que eu tenha uma margem de contribuição suficiente para eu pagar a minha equipe, meus funcionários, o meu espaço e todo o restante. Perfeito. Dito tudo isso, acho que ficou claro isso que eu falei, né, gente? Só para eu saber se vocês estão me acompanhando, porque às vezes eu dou uma disparada no falar e vocês não estiverem acompanhando, entendendo, vocês me perguntam aí. Pode mandar dúvida aqui no chat, que eu estou atenta, aqui que hoje eu sou secretária, entendeu? Então, assim, Eu também estou atenta. eu tô de assistente aqui. Qualquer coisa, aí eu já repasso aqui a dúvida de vocês. Veri falou grego, escreve aí no chat, que daí eu repito, mas eu Não acho que tá entendendo claro. nada, repete. Porque eu tô tentando clarear o caminho do começo. Beleza. Dito tudo isso, a gente tem o nosso CMV, que é uma coisa tipo indústria. Por quê? Porque eu não vou comprar um produto pronto, não necessariamente, às vezes sim, mas normalmente eu não vou comprar um produto pronto para revender. O que que eu vou comprar? Eu vou comprar um leite condensado, eu vou comprar um chocolate, eu vou comprar um creme de leite, eu vou levar isso para a panela, eu vou industrializar, eu vou produzir aquele produto e aí eu terei um produto finalizado a partir dos ingredientes que eu comprei, certo? Por isso, o CMV da confeitaria nunca pode ser um CMV muito alto. Então, quando eu estou falando lá do batom da loja que vende batom, ela pode ter um CMV de 80% e 20% sobrando, porque é uma estratégia de vendas e eu não fabriquei esse produto. Quando eu fabrico o meu produto, esse CMV, que é o custo dos ingredientes que compõem a minha receita, ele nunca pode ultrapassar 33% dentro do meu ciclo de vendas mensal. E aí que eu falei que a gente tem dois olhares. Um olhar que é o meu ciclo de vendas mensal e um outro olhar que é o olhar da ficha técnica, que é onde eu calculo ali na munheca quanto que eu estou gastando de cada coisa para produzir um certo produto. Por que que são olhares diferentes? Porque o CMV da ficha técnica, ele é um CMV fixo. Eu falo que é o mundo perfeito de Poliana. Eu pego lá um docinho, eu calculo quanto que eu gasto, gastei R$ 1. Vou vender por 4. Portanto, eu tô com um CMV de 25%. É lindo, é perfeito. Mas como que eu cheguei nesse cálculo? A gente vai fazer isso juntas daqui a pouco. Mas a gente vai fazer um cálculo lá, gastei dei R$ 3 aqui, R$ 2 aqui, R$ 5, deu um rendimento tal. Consequentemente, eu consegui chegar num preço de produção de cada produto de R$ 1 e eu vou vender por 4. Beleza, isso é um CMV bonitinho. Só que o CMV real, que é o do ciclo de vendas mensal, ele não é bem assim que funciona. Porque muitas vezes o maridão passa na cozinha e come um brigadeiro, não é? Muitas vezes eu tô fazendo o meu docinho lá e sobrou um pouco de chocolate na bancada, eu raspei e foi 10 graminhas sem querer pro lixo. E isso é a vida da confeiteira. Então, muitas vezes, o que eu pus na ficha técnica, que é o mundo perfeitinho, que é olhando pro meu doce prontinho e com o rendimento perfeito das coisas e sem desperdício nenhum, é uma coisa. Outra coisa é eu trazer isso para o que de fato aconteceu no meu ciclo de vendas. E muitas vezes o que eu vou observar é que às vezes eu coloquei na ficha técnica um CMV bonitinho de 25%, mas na prática, quando eu olho para o meu mês, Veri, eu calculei 25%, só que na prática eu faturei 10 mil e quando eu fui ver eu gastei 3.800 de ingrediente.
Paguei lá no meu cartão, tá lá toda a fatura. Por que que tá 38% de CMV se na teoria eu calculei 25? Aí a gente vai olhar desperdício, consumo interno. Eu tive uma aluna que veio reclamar para mim, reclamar não, ela veio conversar comigo e se chorando por conta disso. Ela falou, Veri, a minha ficha técnica tá bonita, tá redondinha, meu cálculo tá certo, a minha precificação está correta. Só que eu fui fazer compra do cartão e tá 50% de CMV. Eu não tenho como, gente. Tudo que eu comprei, eu usei. Como é que na teoria tá 25% e na prática tá 50%, né? Tipo, eu faturei 10 mil, gastei 5 mil em comida. Tem alguma coisa errada? Falei, tem mesmo? Vamos descobrir. Aí eu comecei a conversar com ela e tal, e resultado, ela trabalhava na cozinha dela. Ela, o marido e na verdade, trabalhava ela e uma funcionária. O marido passava o dia inteiro ali, que fazia as entregas para ela e tudo. Então, o marido não era da cozinha, mas trabalhava por lá. A mãe dela, idosa, ficava o dia inteiro com ela. E a filha de 10 anos também. Eu perguntei: esse povo come doce? Ela falou: come. Todo mundo come pelo menos uns 2 docinhos por dia. Falou que come 2 docinhos por dia? Na verdade, a gente sabe que passa disso, né? Porque você tá lá beliscando, você come um, daqui a pouco você enrola mais um, come mais um. Já Tá foi um bom, vamos cento de supor doce no mês. Só que cinco bobeira. pessoas comendo 2 doces por dia são 10 doces por dia. Se são 5 dias na semana, são 50 doces na semana. São 200 doces no mês. É aí que tá indo o teu CMV. Entre outras coisas, de desperdício, de fazer receita, calcular errado, sobrou. Ah, não tem aonde usar, vamos comer em casa, né? A gente faz muito disso. E Feliz. aí é onde o dinheiro some. Diga, Ju. Só te interrompendo aqui, vamos pegar essa daqui da Alice, que é uma questão muito interessante, porque aí esbarra em outra decisão de modelo de negócio. Então, assim, a Perfeito. Alice está falando assim, ela tem essa dúvida. Eu vendo mais barato, diminuindo meu CMV e ganho na quantidade igual ao Ó, mercado? parênteses. Se você vender barato, o teu CMV aumenta, ele não diminui, tá? Se o Exatamente. CMV aumenta, se o seu CMV ele tá lá em 30, 40, 50%, você tá vendendo mais barato. Se você tá com CMV de 18, 15, 10%, você tá vendendo caro, tá? Então é ao contrário isso, mas continua lá a Aí ela, pergunta. porque que é justamente isso, que na verdade a pergunta dela é o vender caro e barato. O que, que é melhor? Sim, Barato para ganhar na quantidade, né? Ou caro vendendo para menos pessoas. É o que eu falei, não tem perfeito. certo, não tem errado, é decisão Tá. de mercado. Mas eu acho que é legal você levantar esse ponto justamente do CMV aí, Exato, tá? que A gente vai aprofundar no CMV e a decisão se o teu CMV será mais próximo de 33%. Lembrando que se ele ultrapassar 33%, você tem um problema, tá? Você tem um problema muito grande. E aí a gente tem que reavaliar teu negócio como um todo, porque daí o problema é muito mais fundo. Muitas vezes você vai descobrir isso e aí você tem que rever. Como é que eu faço? Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Como é que eu faço para baixar meu CMV? Agora, por outro lado, se o teu CMV tá muito. Tipo, tá 15% o meu CMV, ou seja, na prática, eu tenho um produto que eu gasto R$ 1 para produzir, eu tô revendendo ele a R$ 6, tá? Então eu tô com um CMV bem baixinho. O que que acontece? Se eu não tenho um posicionamento adequado para vender esse produto neste preço, o cliente não é bobo, não. O cliente vai falar, hein, a Alice, Alice, né? A Alice é muito careira, vou comprar na Fernanda. E aí eu perco clientela. Então, só vou me posicionar e cobrar caro. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Porque o cliente que paga bem, ele quer ver valor no teu trabalho. E é esse aquela valor, velha muitas história, não vezes. adianta querer, eu quero vender para o público tal e continuar com cara de barata. Exato. E também não adianta só. Eu tenho uma aluna da minha mentoria que ela. Foi muito interessante o caso dela. Ela me chegou para a mentoria com um trabalho impecável. Ela tem, assim, uma técnica superior à minha. Ela fez curso na França. É maravilhoso. O trabalho dela é maravilhoso. E aí ela chegou para minha mentoria e ela pagando pela mentoria, né? Enfim, a gente sentou para conversar. Eu olhei o cardápio dela, na hora que eu olhei, eu pensei, pronto, ela vai me demitir, né? Ela vai pedir o reembolso, porque eu tive que falar umas coisas para ela que eu acho que ela não estava esperando. E ela depois me contou isso em depoimento. Ela tinha decidido largar o mercado corporativo e trabalhar com doces finos em janeiro de 2025. E de janeiro de 2025 a junho de 2025, ela fechou R$ 0, nada, nada de encomenda. Só o feedback que ela ouvia é: tá caro, tá caro. Aí eu até gostei, mas acabei fechando em outro local e ela não conseguia fechar encomendas. E aí, quando a gente veio para a reunião, quando eu olhei o cardápio dela, era caro.
mas era caro mesmo, sabe? Era assim, um bombonzinho era R$ 9, outra docinho era R$ 10,50. E aí eu perguntei pra ela, como você chegou nesse preço? Aí ela falou, me posicionando bem, coloquei meu CMV, né, mais baixo, mas também trabalho com produto de qualidade. Eu uso Calibu, Calibu é caro e consequentemente, e realmente para um Calibu tava um preço até que ok, assim, não era, ainda assim tava caro, mas tava um ok, não tava um caro, meu Deus, ela meteu a faca no cliente. E aí eu fui muito honesta com ela, falei, vamos mudar teus ingredientes. Para de trabalhar com Calibu, a gente vai trabalhar com Melkin e a gente vai te pôr no mercado, porque não adianta o cliente que paga bem, ele não te conhece. Você tem que entrar no mercado. E aí você pode ir tirando aos poucos os produtos mais baratos e refazendo. A conversa foi mais extensa do que isso, mas foi em resumo isso que eu falei para ela. Na hora eu vi que ela deu até um pulo na cadeira, eu vi que ela ficou super desconfiada, assim, porque ela queria esse posicionamento do Calibu, do chocolate caro, para atender o público AA, que era o foco dela. Resultado, ela falou: vou testar, né? Se eu tô pagando a mentoria, eu vou no mínimo testar o que essa doida tá falando. 30 dias depois, ela tinha feito R$ 15.500. Fechou, inclusive, o contrato no casamento de um jogador de futebol. Então, assim, muitas vezes é sobre eu entender como que eu vou fazer um posicionamento legal com o preço que o meu cliente pague. Depois eu me reposiciono para onde eu quero de fato chegar. Porque senão, a não ser que você venha de família rica, abençoada, que o teu pai vai te colocar lá em contato com o melhor político da cidade e que você já está nas rodas da alta sociedade, não é assim que funciona a parada, né? É uma conquista esse lugar, né? Exato, né? Então eu tenho muita essa honestidade com meus alunos. Gente, já foi 40 minutos dela, nem comecei a transmitir a tela aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, então, na prática, isso, como funciona. A Mas partir de peraí, agora, deixa eu te colocar me aqui no coloca aqui para bolso. liberar. A partir de agora eu não vou mais ver o chat, tá, Ju? Porque daí eu vou estar vendo a minha tela aqui. Então, se alguém tiver pergunta, você vai me passando, tá bom? Hum, Share ali na barra embaixo. então, aí, cliquei aqui em alguma coisa errada, foi. Aí eu me bato ainda com o Zoom, eu sou mais do E Meet. é eu no outro lá. Meu Deus. Aí eu vou compartilhar, eu saio. É furdunço. Então vamos lá, pronto, estamos aqui. Então eu quero começar aqui, te mostrando que essa é a sua empresa, tá? Esse é o seu preço, tá? Deu uma travadinha na internet, mas tá de boa, né? Tá funcionando bem, Ju? Vocês estão me Tá ouvindo bem, bem? tá bem. Não parece, nem Apareceu parece pra que mim travou. conexão instável aqui na tela, achei que Não, nem tava com. parece que travou. Quando eu vou precificar um produto, seja um ovo de Páscoa, seja um doce, seja um bolo, eu tenho que olhar para quatro coisas que vão compor o meu preço do meu doce, tá? Algumas delas irão interferir diretamente na precificação e outras eu só poderei analisar dentro de um ciclo de vendas mensal. Por isso que eu falei sobre essa diferença das duas coisas, tá? Então seriam esses quatro itens que eu estou escrevendo aqui na tela: CMV, mão de obra, gastos gerais e por último, o lucro bruto. Tá, beleza. Vamos falar do CMV por último, porque ele é o mais importante, é onde eu vou gastar mais energia aqui na aula, mas eu quero começar falando da mão de obra. A mão de obra, ele é o valor correspondente ao tempo que você dedicou à produção dos seus produtos, tá? Então, se você fosse pagar uma pessoa para ficar trabalhando 8 horas por dia na sua confeitaria, com um salário compatível com o mercado para um cargo de confeiteira, quanto você pagaria? Normalmente, em média, mais ou menos 2.500 a R$ 3.000. Então, você não pode dedicar-se à sua confeitaria 8 horas por dia, durante 5 dias na semana, e ganhar menos do que 2.500 limpo no seu bolso no final do mês. Entenda que a mão de obra não é lucro. A mão de obra é a remuneração pelo esforço feito na cozinha. Se você cair e quebrar o seu braço e não puder enrolar um único brigadeiro e tiver que contratar alguém, essa pessoa não vai poder trabalhar de graça, você vai ter que pagar ela. Então eu pergunto, por que é que você não se paga todos os meses? Né? Veri, mas é que eu não trabalho todos os dias, eu trabalho 3 horas por dia, às vezes é 2 horas por dia. Então você vai definir uma mão de obra compatível com o tempo de dedicação que você tem ao seu negócio. Vere, uma confeiteira normal ganharia 2.500 trabalhando 8 horas por dia, eu trabalho apenas 4 horas por dia para minha confeitaria, então minha mão de obra é de 1.250. Vere, eu trabalho 2 horas por dia, beleza, então a tua mão de obra é de 625. Defina uma mão de obra com
compatível com o tempo que você dedica. E, eventualmente, isso vai oscilar. Ah, esse mês é Páscoa, eu trabalhei 5 horas por dia, então esse mês eu vou me pagar, vou fazer uma conta aqui de bar, R$ 1.500 nesse mês, referente à minha mão de obra, porque o dinheiro de verdade ele virá do lucro, se houver lucro, porque se não houver lucro, não tem. Mas a mão de obra é inegociável. Teve lucro ou não teve lucro, meu amor, a mão de obra você tem que se pagar, tá? Porque esse é o mínimo digno de um ser humano, beleza? E aí, a gente tem, eu vou colocar, vou trabalhar em cima de uma mão de obra de 2.500 aqui, que é o padrão, tá? A gente tem os gastos gerais. Os gastos gerais são aqueles gastos referentes aos meus custos de existir, né? Luz, água. Opa, deixa eu arrumar esse negocinho aqui. Eita. Aqui. Luz, água, telefone, internet, segurança, condomínio, aluguel, gasolina e outros custos que eu preciso ter para que meu negócio funcione, tá? Como que eu faço a cálculo? Quando eu tenho um aluguel, quando eu pago um aluguel e estou fora da minha casa, né? Naturalmente eu consigo com grande facilidade saber os meus gastos gerais. Aí é fácil, veio a conta de luz, foi X reais, veio a conta de água, foi Y. O problema é quando eu trabalho em casa. Aí eu trabalho em casa, muitas vezes eu não consigo saber. Então, a minha orientação é que você faça isso através de porcentagem. Qual é a porcentagem que você acha justo que a sua confeitaria pague por usar a luz da sua casa? E esse é um acordo que eu falo que é um acordo de louco, é você com você mesma, tá? Então, assim. Veire, quanto que você acha que é justo? Ah, não sei, a confeitaria não tá tão ativa, você acha que 10% tá bom? Ah, eu acho que podia ser 15. Sabe, é um acordo de louco mesmo. Você vai fazer esse acordo, porque se você for tentar descobrir quanto de luz você gasta por cada produto, você vai ficar maluca e não vai chegar numa resposta certa. Porque tem produto que gasta mais luz, porque precisa de geladeira, tem produto que gasta de menos luz, porque nem vai pra geladeira. Como é que você vai calcular isso, gente? Aí é que vocês desistem de calcular preço. Você fala, é muito difícil calcular preço. Faz um acordo, tá? Então, por exemplo, eu acho que é justo a minha confeitaria pagar 15% da luz. Eu já acho justo a minha confeitaria pagar 100% do gás, porque aqui em casa a gente nem usa, a confeitaria tudo é dela. A água podia ser uns 30%, porque eu lavo bastante louça. Você vai definir, não tem certo e errado aqui. E aí vai ter uma oscilação, vai ter mês que a luz vai vir R$ 100 e que, portanto, vai ser 15 de luz para confeitaria. Tem mês que a luz vai vir R$ 200 e, portanto, vai ser 30 de luz para confeitaria. Vai chegar uma hora que esse acordo não está mais vantajoso, ver? E a luz da minha casa era R$ 100, agora está 200. E aí a confeitaria tá pagando 30 só. Então vamos aumentar para 50% aqui a confeitaria. Então você vai fazendo esses ajustes na medida em que você trabalha. Então todos os meses você pode revisitar qual é a porcentagem que a tua confeitaria está pagando de luz da sua casa. Qual é a porcentagem que a confeitaria está pagando de água da sua casa. E uma das porcentagens mais importantes para mim é essa daqui, que é a do aluguel. Por quê? Porque o aluguel, você está usando a cozinha da sua casa, que você mobiliou, que seu marido pagou, que você pagou lá em casa, quem pagou tudo fui eu, né? Mas enfim, mas você tem uma cozinha que é sua da sua casa e você está alugando ela para uma outra pessoa. Que pessoa, Vere? Uma pessoa jurídica. Por isso tem o nome pessoa na frente. A pessoa jurídica confeitaria, independentemente de você ter ou não um CNPJ, tá usando a cozinha da tua casa. Quanto que você vai cobrar da sua cozinha, da sua confeitaria para todos os meses para que ela use essa cozinha? E isso tem que estar na tua previsibilidade financeira, porque é isso que vai fazer com que você tenha de fato um negócio. E aí você vai ver, Veri, na minha casa aqui eu cobraria quinhentão para minha prima alugar. Tá bom, então cobra quinhentão na tua confeitaria, tá? E aí a gente vai chegar num valor, que esse valor vai ser muito diferente para cada pessoa. Então não tem como eu te dizer quanto vai dar. Você tem que sentar e pôr a bunda na cadeira e calcular quanto custa os teus gastos gerais com base nessas informações. Eu vou chutar aqui um valor de R$ 1.000 nesse cenário hipotético que a gente está criando. Diga, Ju. Você pode voltar lá no como calcular a mão de obra que a Juliana está perguntando? Diga, qual é a dúvida dela? Que eu não tô vendo Ela, as ela, perguntas. ela coloca exatamente isso. Como calcular a mão de obra, que você já falou, se você puder Tá. voltar um A pouco. mão de obra, ela não é. Ó, vou te dar um exemplo que eu acho bem legal, tá? Você imagine que. Vamos pensar que o McDonald's, que é uma grande rede de alimentação,
É um exemplo hipotético, não é assim que funciona, mas vamos imaginar que fosse que o McDonald's tivesse um único dono, tá? Uma única pessoa é dona do McDonald's. O que que você acha? Você acha que essa pessoa é rica ou pobre? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui para ir acompanhando. Se você acha que se o McDonald's tivesse uma única pessoa como sendo dona do McDonald's, será que ela é rica ou será que ela é pobre? O que que você acha? Considerando que tem McDonald's no mundo inteiro, são, sei lá, 30 mil, 50 mil McDonald's no mundo. Você acha que essa pessoa é rica ou pobre? O que que você acha? Comenta aí comigo, quero saber. E aí, gente, comenta no chat aí, deixa eu ver o que vocês acham. Rico ou pobre? Dono do McDonald's. Rico, rico, com certeza, rico, tá? Certamente rico. Então, se essa pessoa é rica, imagine que esse cara, hipotético, porque como eu falei, não é assim que funciona o McDonald's, é uma rede, né? Mas vamos supor que fosse um único dono de todas as lojas. Como é a casa desse cara? Ah, eu imagino, tá? E aí é no mundo da imaginação mesmo. Eu imagino que é uma casa gigante, com piscina, uma mansão, com heliporto, né? Aquela casa que tem mordomo, tem 10 funcionários, tem motorista. É aquela casa, o negócio é fino, né? A casa que nem cabe nos nossos sonhos aí, tá? Rico pra caramba. Um dia, esse cara, dono do McDonald's, ele decide, ele tem todo o dinheiro dele guardado, tá? Ele não tem dinheiro na conta, porque rico normalmente é assim, né? Ele tem lá o dinheiro do mês ali na conta, mas o dinheiro fica todo investido, preso em banco, enfim. Esse cara um dia decide que por um mês ele não vai mais ser CEO do McDonald's. Por um mês ele vai assumir o cargo de caixa do McDonald's. Ele vai pegar uma sede de um endereço aqui no portão em Curitiba e ele vai ser o caixa. Por quê? Por que que ele está fazendo isso? Porque ele quer saber como é, ele quer ver a experiência do consumidor, ele quer ver a experiência dos funcionários. Então, por um mês, ele vai se tornar caixa da empresa dele. Qual é o salário de um caixa de McDonald's? Vocês sabem o salário de um caixa de McDonald's? Uns 1.500, 2.000? Vamos colocar R$ 2.000? Talvez seja até menos que isso. Faz sentido, né? Então, durante um mês, o salário do dono do McDonald's será de R$ 2.000, que é compatível com a função que ele está exercendo. Beleza? Como que ele vai pagar as contas da casa dele se o dinheiro dele, ele não tem dinheiro em conta? O dinheiro dele está todo preso e investido. Como que ele vai pagar os 10 funcionários da casa dele? Como que ele vai pagar a limpeza da piscina, que é caríssima? Como, gente? Conta aí pra mim. Naquele mês ele vai se endividar ou ele vai dar um jeito de pagar as contas? O que que vocês acham? E aí? Conta aí pra mim. Como que ele vai fazer para pagar as contas da casa dele, da mansão que ele mora naquele mês? Vai se endividar? Vai se endividar. Não, gente, pelo amor de Deus! Ele vai pagar com o lucro da empresa. Mão de obra é remuneração pela função que eu exerço. Se a minha empresa dá lucro, eu pego lucro para pagar as minhas contas. Por isso que uma confeiteira pode tirar 12, 15 mil no seu bolso por mês. Só que ela vai tirar 2.000, que é referente à execução da mão de obra que ela está na cozinha enrolando brigadeiro, que se ela cair e quebrar o braço, ela vai contratar outra pessoa para enrolar brigadeiro por 2.000. E o que sobrar é lucro. Faz sentido isso, gente? Fala aí para mim se você tá caindo ficha aí para vocês. Tá? Então a gente foca no lucro. Só que o lucro ele só vem depois que eu tenho meta, depois que eu tenho a precificação correta. E o mínimo que eu tenho que pagar é o meu salário. Isso é inegociável, gente. Eu não posso viver de ar. Se eu vou ficar 4 horas por dia em pé na minha cozinha, eu preciso ter uma remuneração compatível com o mercado. Quanto você pagaria para uma confeiteira? Eu pagaria 8.000. Então, se pague 8.000, mas eu não pagaria 8.000 para uma confeiteira. Porque não é compatível com o mercado. Faz sentido, gente? Uma Tá? coisa que vocês podem procurar também, por exemplo, assim, até olhar, isso a gente consulta no Google. Qual é a remuneração do sindicato para contratar uma confeiteira? Até porque se Isso. você, ou confeiteira, ou auxiliar de confeitaria, porque tem trabalho que talvez seria um auxiliar que faria, e não um profissional especializado. Então, essas coisas é interessante vocês saberem isso. Quanto que o sindicato do Espírito Santo, o sindicato do Paraná, do Rio, de São Paulo, está pagando oficialmente? Né? E tem Exato. outra pergunta da Vivi. Sim, mas esse lucro não seria para reinvestir na empresa?
também. Você Mas é que daí, assim, aí é no a tua começo. decisão. E no começo do meu negócio, eu preciso muitas vezes reinvestir 100% do meu lucro. Eu fiz isso por pelo menos 2 anos na minha confeitaria. Então, eu me pagava um salário mínimo todos os meses e todo o lucro da minha empresa era para minha empresa crescer, para comprar essas peças bonitas aqui que hoje eu tenho, para poder comprar maquinário. E isso, normalmente, no começo de uma empresa, a gente fala, né? Empresa que começa é patrão pobre, empresa rica. Mas um McDonald's da vida, a gente não está falando de lucro de 10 mil, a gente está falando de lucro de bilhões, milhões pelo menos todos os meses. Então, ele não precisa tirar milhões no bolso dele. Se ele tirar 500 milzinho no bolso dele todos os meses, ele paga as contas dele de boa, né? Tá Tá? vendo? Então, Até, são deixa eu níveis até de dar um empresa. exemplo aqui, né, Veri? É até para elas, assim, como estratégia, até em termos de imposto, de tudo mais, gente. Qualquer empresa, quando você for ver o dono da empresa, ele tira o prolabore. Então, para efeitos de imposto, é esse prolabore que é o tributado. Então, geralmente, trava ali no mínimo, porque esse que é o tributado, porque a parte do lucro, ela não é, hoje tem teto, né? Então, a gente paga, por exemplo, acima de R$ 50.000 por mês, que eu pago imposto sobre. Mas, por exemplo, assim, se eu tiver, minha empresa, sei lá, faturou 100 mil esse mês, eu posso ter um prolabore de 2.500. É em cima disso que vai pagar os tributos para o governo. Mas eu posso, por exemplo, tirar R$ 30.000 de distribuição de lucro, ou seja, entrou na minha conta o meu Prolabore lá de 3 mil, mais os 30. E, ou seja, eu estou ganhando 33 mil para efetivamente pagar minha vida. Então, vocês entenderam? Então, isso que a gente pode pensar. E quando eu faturei 100 mil, ainda ficou lá para pagar as empresas e tudo mais, entendeu? Então é isso que vocês têm que pensar, e aí é que a gente fala. Ter negócio é pensar com cabeça de empresária. Não é a conta simplista de ir no mercado e comprar ingredientes, ou comprar freezer, ou comprar as coisas, entendeu? Exato, né? Aqui ela falou assim, uma dúvida. Hoje, no momento, estou endividada. Infelizmente, quando entra dinheiro na doceria, eu preciso retirar para pagar meus compromissos, que são muitos, e acabo sangrando a minha empresa. Foi assim que eu me ferrei, tá, Alice? Foi exatamente assim que eu me ferrei. Porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que pagar, mas era conta da própria empresa, eu fui me endividando e o negócio foi virando uma bola, né? A melhor coisa que você vai fazer é separar 100% o dinheiro da empresa e a pessoa física, deixa explodir a pessoa física por um tempo, porque você vai tentar negociar, e aí você vai pegar esse dinheiro que está entrando na pessoa jurídica e ir regularizando todas as contas primeiro da empresa, e aí você vê o que sobra para poder pagar as suas contas pessoa física. Se necessário, eu até por uns meses abri um CNPJ no nome da minha mãe, e todo o dinheiro da pessoa jurídica que entrava ia para na verdade, ia para minha mãe que gerenciou por um tempo para eu ter tempo de respirar e começar a pagar minhas contas, porque senão o dinheiro entrava e sumia, né? Se você quiser, a gente pode eventualmente fazer até uma consultoria, tem uma consultoria paga, aí você me chama, a gente pode fazer e eu te ajudo a organizar aí esse fluxo. Não é fácil, não é fácil, é tenso, eu sei o quanto é tenso, passei por tudo isso. Mas eu consegui. Em 2 anos eu saí da dívida de 450 mil, tá? Não foi dando aula, não, tá? Foi na confeitaria que eu saí das minhas dívidas. E aí que eu me senti pronta para dar aula. E daí, em 2019, que eu comecei a dar aula, porque eu falei, cara, agora eu sei algo que pode ajudar de fato as pessoas. Porque antes eu me sentia assim, como é que eu vou ensinar algo que eu não sei resolver? Eu não sabia. Mas eu consegui resolver em 2 anos, tá? Então dá. Mas vamos focar aqui, senão a gente vai perder muito foco. Então, assim, beleza, vou trabalhar nesse cenário hipotético com esses números, tá bom? Onde os gastos gerais são R$ 1.000, negócio ali, ó, e a mão de obra 2.500. Aí teve uma que falou, mas aqui no Distrito Federal é 1.889. Tá bom, tá tudo certo. Você vai definir tua mão de obra no valor que você quiser. Até 3 mil eu acho que tá bem de boa para uma mão de obra de confeiteira, tá? E você vai definir qual é a sua e você vai trabalhar em cima disso. Lucro bruto é o que sobra depois de eu ter feito todos os pagamentos. E o CMV é o único item da minha confeitaria que ele é 100% variável. Ou seja, se eu vender 0 brigadeiros, eu vou gastar R$ 0 em leite condensado, certo? Agora, se eu vender 0 brigadeiros, eu vou gastar 2.500 de mão de obra. Isso é inegociável. Se eu vender 0 brigadeiros, eu vou gastar R$ 1.000 da minha participação da água, da luz, da internet, do que eu tenho que ter na internet. Eu não vou cancelar a internet esse
esse mês porque eu vendi 0 brigadeiros, certo? Então, esses são dois números que o gasto geral ele é parcialmente variável, porque se eu vender muito, muito, muito brigadeiro, pode ser que a luz suba. Mas não vai subir na mesma proporção que um ICMV, né? Tipo, não vai dobrar, triplicar. A mesma coisa pode ser, já, por exemplo, o aluguel, não, ele é fixo. Se eu vender 0 brigadeiros, meu aluguel é R$ 1.000. Se eu vender 1 milhão de brigadeiros, ainda assim é R$ 1.000. Se a estrutura aguentar, né? Então, dito isso, o gasto geral ele é parcialmente fixo, parcialmente variável. A mão de obra é fixa e negociável. Então, vendeu 0 tem que se pagar 2.500 no dia 5. Vendeu 1 milhão de brigadeiros, 2.500 tem que se pagar dia 5, tá? E eventualmente para as outras pessoas que trabalharam dentro do seu negócio. Já o CMV, não, ele é 100% variável. Se eu não vender nada, eu não gasto nada. Mas se eu vender muito, eu gasto muito. O CMV é 100% variável. E é por isso que o CMV da ficha técnica, tá? Agora, que é aquilo que agora já vai entrar mais a fundo aqui. Então, da ficha técnica, quando eu calculo ele no mundo perfeito de Poliana, ele não pode ultrapassar. Peraí que tem uma telinha aqui na frente, né? Ai, gente, espera aí que eu me bato com esse. Vou ter que fechar o chat, senão não vou conseguir escrever aqui. Não pode ultrapassar 30%, tá? Dentro do meu ciclo de vendas mensal, 33%, tá? Então, quando eu paro para olhar o ciclo que já aconteceu, aí eu vou olhar quanto eu faturei, quanto eu gastei de ingredientes, ele vai ultrapassar o que eu calculei na ficha técnica. Ele sempre será superior à ficha técnica na vida real, porque a ficha técnica é o mundo perfeito. A vida real é a vida real. Então, na vida real, eu comprei um leite condensado e ele era para ter 395 gramas, mas na verdade deu só 372 gramas. E isso fez com que o meu brigadeiro rendesse menos do que eu calculei na bonitinho da ficha técnica. Isso vai acontecer. Isso vai fazer com que o seu CMV como um todo suba. Por isso que na ficha técnica nunca pode ultrapassar 33. O ideal é de 18 a 30%. Para fins de cálculo. Só que o que eu digo? Você não tem certeza? Não tem certeza? Coloca 25%. Depois você vai ajustando, vai ter uns mais caros, uns mais baratos, tá bom? Então a minha sugestão é que seu CMV nesse primeiro momento seja de 25%. Tá? E aí sim eu consigo ter uma visão do meu negócio. Ver como eu defino a minha meta. Bom, se o meu CMV for 25%, eu tenho 75% de margem de contribuição. Só que essa conta ela é complexa, tá? Para eu poder saber quanto que eu vou faturar e aí sobra. Vamos facilitar a tua vida? Pega a tua mão de obra que você definiu como fixa e inegociável, acrescenta os gastos gerais e multiplica por 2, tá? É uma meta inicial boa para a gente começar. Nesse cenário aqui, a gente está falando de mão de obra de 2.500, gasto geral de 1.000, são 3.500. Seria como se eu tivesse nesse cenário uma meta de faturar R$ 7.000 por mês. Se eu faturar R$ 7.000 por mês e o meu CMV real ficar em 30%, porque lembra que eu falei que ele vai ficar 25%, deixa eu pegar a calculadora aqui do computador que a gente calcula junto. 25 na teoria, mas na prática ele vai acabar girando ali perto de 30. Então a gente está falando de 7.000 vezes. Aí a gente tem que pôr óculos, que agora não enxergo aqui direito. Vezes 30%. A gente está falando de gastar R$ 2.100 de ingrediente nesse cenário. A gente está falando de uma mão de obra fixa e negociável de 2.500 e de uns gastos gerais de R$ 1.000. Gastos gerais de R$ 1.000. Então, nesse cenário aqui, a gente está falando que se você faturar R$ 7.000, você tem 2.100 menos, né? R$ 7.000 menos 2.100 menos 2.500 menos 1.000, ainda sobraria de lucro bruto R$ 1.400. Só que com o lucro, eu tenho várias outras despesas, tá? Impostos, eu pago a partir do meu lucro bruto. Eu pago a partir do meu lucro bruto os meus investimentos em cursos, em maquinário, parcela de ar-condicionado, manutenção, né? Que é aquela coisa do material ir se perdendo com o tempo, né? Deságio, eu sempre esqueço a palavra, mas quando vai perdendo a depreciação, isso é mesmo. Depreciação de materiais, e eu também, do meu lucro bruto, tenho uma coisa muito importante que normalmente cai num ponto oculto de vocês e que normalmente é o maior ladrão de lucro da nossa vida. E não é por isso que não é para ter, tá? Mas ele é onde normalmente o dinheiro. Normalmente você fala assim, nossa, velho, a meta era 7.000. O CMV bateu, foi 2.100, a mão de obra eu me paguei, os gastos Elas gerais, estão mas eu não pedindo vi só o para você lucro. repetir a conta de novo lá, que é a mão de obra, mais o custo.
Para meta, para meta. A meta é mão de obra, gastos gerais vezes 2, tá? Então, a meta inicial nesse cenário aqui seria 7.000. Você tem que saber qual é o seu gasto geral com base na conta que eu ensinei antes, tá? Você faz a sua conta. E aí, você vai descobrir o seu gasto geral, porque para algumas vai ser 500, para outras vai ser 3.500. Então, não adianta, você tem que fazer a tua conta, tá? A mão de obra também. Algumas vão definir que é 1.900, outras vão definir que é R$ 600, porque trabalha só 2 horas por dia. Outras vão definir que é R$ 3.000, porque trabalham 10 horas por dia. Então, a tua mão de obra também ela é variável. Depois que você definiu a sua mão de obra e os seus gastos gerais, você multiplica por 2 é a sua meta, tá? Beleza. Aí, eu tenho um ladrão de lucro, que normalmente é onde a pessoa fala, Veio, eu fiz tudo certinho, mas não sobrou R$ 1 de lucro. Não sei, não sobrou nem bruto, muito menos líquido. Aonde que normalmente fica o teu dinheiro? No estoque. Teve um momento que eu tava ferrada, eu tinha R$ 17.000 para pagar as minhas funcionárias e eu não tinha de onde tirar, porque eu tava quebrada. E aí eu fui olhar meu estoque, eu resolvi olhar para quê? Eu chorei aquele dia. Eu descobri que eu tinha R$ 17.000 parado nas minhas prateleiras. Chocolate que eu comprei, eu ia usar, mas não naquele mês, né? Então o estoque, ele só é inteligente quando eu já tenho algum respiro, porque aí eu vou ou quando eu consigo uma negociação muito boa de algum produto e que eu sei que eu vou usar, porque também comprar por comprar e depois não usar. Eu tive embalagem que eu comprei em 2009, que eu peguei uma promoção legal de umas embalagens de bem casado que eu achei lindas, que eu nunca vendi. Em 2019, quando veio a pandemia, eu doei. Tava parada há 10 anos as embalagens na minha cozinha, Você sabe que porque eu comprei. semana Diga. passada eu atendi numa consultoria também uma menina que justamente falava assim, gente, eu fico enlouquecida com, eu vejo promoção, eu compro, eu vejo não sei o que, eu compro. Ah, mas manteiga dá para congelar. Ah, mas não sei o que. Mas é o que eu falei, é por isso que tu não vê dinheiro. Exato. Embalagem é uma coisa incrível. A pessoa tem um armarinho dentro de casa, né? Uma Eu tinha. lojinha, né? E forminha de silicone. 10.000 modelos diferentes de forminha de Cortador, silicone. as biscoiteiras é aquela possuição É. de cortador. E eu estou falando isso porque eu sei. Porque eu Sim, eu sei, porque viajava eu para também já fora e trazia vivi. malas. Eu também. O Só que com o Miguel está aqui tempo a falando gente é vai aprendendo. verdade. Trazia malas de cortador. Mala de cortador, exatamente. A gente vai aprendendo. Então, assim, gente, é muita coisa para eu falar para vocês, mas essa é a visão geral do financeiro, tá? Agora, deixa eu só ver se tem alguma coisa a mais aqui. Que eu quero falar aqui de. Todo mundo aqui eu respondi, beleza. Eu sou o contrário hoje, tenho dó de gastar, mas também ter dó de gastar não dá, porque a gente também tem que ter um material legal para oferecer para o cliente, né? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu comecei a entender isso, meu mundo se abriu. Porque aí eu percebi, por exemplo, o seguinte: o meu CMV aqui, eu trabalhei com 30%, né? Como que eu poderia fazer para o meu CMV abaixar? Para baixar, assim, eu posso diminuir qualidade de ingrediente, que é uma coisa que eu evito, mas às vezes dá. Às vezes eu posso trocar um creme de leite por um creme culinário e ter um resultado muito parecido. Às vezes eu posso, dependendo da receita, eu posso tirar a margarina e colocar tirar a manteiga e colocar uma margarina. Tipo, no brigadeiro não faz tanta diferença, não. Fica praticamente igual. Então eu posso eventualmente fazer ajustes de ingrediente para baixar meu CMV sem que eu engane meu cliente, que o produto final tenha o mesmo resultado que o cliente contratou. Por outro lado, eu também posso subir preço. Se eu subo o preço, consequentemente, meu CMV abaixa. Se eu consigo, nesse cenário, abaixar meu CMV real de 30% para 25%, a gente já está falando 7.000 vezes 25%. De ir para 1.750 esse custo aqui. 1.750. Consequentemente, 1.750, o meu lucro subiu em 450, 200, R$ 350. Então, agora meu lucro foi para 1.750. Se eu consigo otimizar a minha mão de obra é inegociável, tá? Ela é 2.500, ela é fixa e inegociável. Como é que eu otimizo a minha mão de obra? Vendendo mais. Então, agora eu vendi R$ 10.000 no mês, sem ter que contratar um ajudante, com a mesma mão de obra que eu já tenho no meu negócio. Opa, então significa que alguma coisa vai mudar aqui. Se o meu CMV vai subir para 25%, a gente tem 5.000, 6.000. Consequentemente, o meu lucro já foi para 4.000. Olha que interessante. E aí eu falo, putz, então é melhor eu correr atrás de 10.000 do que 7.000, né? Porque 10.000 eu dou conta de produzir sozinha. Aí, de repente, eu chego numa meta de 15.000, mas agora eu não consigo mais trabalhar sozinha. Agora eu preciso contratar uma funcionária. Uma funcionária não vai me custar menos que 3.500 por mês, considerando os encargos dela. Então, a gente já está falando aí de uma mão de obra de 3.500 mais 2.500, R$ 6.000.
O CMV também vai subir, 7.500, 3.500, 6.000, 9.500. Os gastos gerais vão subir consequentemente também, porque a gente está falando de aumentar muito as vendas. Então, a gente está falando de 6.000, 9.500, 10.500, 11.500. O meu lucro agora caiu para 3.500. Opa, será que está valendo a pena subir para 15.000 meu faturamento? Talvez sim, se eu mudar a estratégia agora, então eu não trabalho mais na cozinha, sabe? Você vai fazendo esses ajustes e pensando em como que você vai crescer, e às vezes eu vou faturar mais e eu sei que eu vou tirar menos, mas porque eu estou em processo de crescimento, eu consigo tomar decisões no meu negócio. Eu só consigo tomar decisões no meu negócio se eu entender os meus números, se eu ver para onde está indo o meu dinheiro. E aí eu simulo e decido para que lado que eu quero ir. Aí, uma coisa que eu sempre sofri na minha confeitaria, muito, 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 muito. Deixa eu achar o chat aqui que eu quero ir acompanhando vocês, eu perdi aqui. Uma coisa que eu sofri dentro da confeitaria, demais, 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 era com as planilhas de precificação. Eu sempre odiei as planilhas de precificação, elas eram extremamente confusas, extremamente complexas, e eu só queria ter uma visão ampla, eu só queria bater o olho e resolver meu problema. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ensinar para os meus alunos, porque meus alunos aprendem toda a minha metodologia de precificação, parte disso que eu estou ensinando aqui, só que eu consigo aprofundar mais no curso porque eu consigo entrar uma aula só sobre lucro, uma aula só, né? E a gente consegue aprofundar mais, mas em resumo é isso. Só que aí ano passado teve um rapaz que me chamou e ele falou assim: Veri, eu desenvolvi um aplicativo para confeiteiras e eu gostei do teu conteúdo, eu queria que você olhasse o aplicativo. A gente marcou uma reunião, o aplicativo era bom, mas ele tinha um problema, como a maioria das planilhas tem. A maioria das planilhas, elas fazem o seguinte, elas pegam lá o valor do CMV, do valor dos ingredientes da receita, aí a gente acrescenta uma porcentagem de mão de obra, a gente acrescenta uma porcentagem de gastos gerais e chegamos aí sim a gente coloca o markup e aí sim a gente tem o preço. E isso é muito errado. Por quê? Porque a minha mão de obra ela não é por porcentagem. A minha mão de obra ela é por ciclo de vendas mensal. O meu gasto geral não é por porcentagem, porque se eu vender o dobro, o meu gasto geral não vai dobrar. O meu gasto geral vai dobrar quando eu vender, sei lá, 4 ou 5 vezes mais. Ele não é proporcional. Então, eu não posso colocar porcentagem de gasto geral no meu produto. Eu não posso colocar mão de obra em porcentagem na minha precificação, porque eu vou ter um dado falho do meu negócio. Eu precifico olhando para o CMV, ele é o rei da precificação. Só que só olhar para um único doce não vai resolver minha vida. Então eu olho para dois cenários: a precificação do meu doce e a minha meta de vendas mensal. Aí eu tenho uma empresa. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Fala aí para mim. E aí eu entrei em reunião com o Fábio, expliquei para ele direitinho tudo isso e ele caiu para trás. Ele falou: "Gente, por que é que nunca ninguém me falou isso? Você tem toda a razão. Você tá certa." Eu falei, pois é, porque eu me ferrei muito para descobrir isso. Eu paguei MBA, eu contratei consultoria para poder entender isso, porque ninguém me explicava isso. E aí, quando eu entendi isso, eu falei com o Fábio, falei, vamos fazer esse aplicativo bom, um aplicativo que funcione mesmo? Ele falou, vamos, tô com você. E aí surgiu o aplicativo Gestão Doces Inesquecíveis, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que é o que resolve total, total, 100% a nossa precificação, olhando para todos os detalhes que envolvem ela. É esse aqui, ó. Tá até aberto aqui. Só me dá deixa eu tomar uma água aqui, gente, que eu tô falando sem parar aqui, me dá uma sede. Esse aplicativo, falaram, ai, que bom, que legal, pô, fiquei feliz que já tem gente falando do meu aplicativo por aí. Então, assim, ó, dentro do aplicativo, eu tenho visão ampla e fácil de tudo que eu tenho no meu negócio. Quando eu vou cadastrar uma receita, tá? Então, por exemplo, aqui eu cadastrei um brigadeiro branco. Deixa eu pegar ele aqui. Eu cadastrei um brigadeiro branco, né? Então, eu cadastrei lá brigadeiro branco, a minha receita, leite condensado, todos os ingredientes, açúcar invertido. A informação mais importante é colocar ali 520 gramas, que é o caso do rendimento da minha receita. Quando eu faço isso, o que que eu tô fazendo? Uma ficha técnica, tá? Então, eu estou preenchendo ele e colocando lá. E ele já vai me dizer que custa R$ 2 2 centavos por grama fazer essa receita. Ver da onde que o aplicativo tirou que esse custo. Porque na medida em que eu fui cadastrando os ingredientes, eu fui colocando os preços que eu pago, tá? Pago em média. Eu vou ensinar, depois você comprando o aplicativo, você vai ter as aulas que ensinam como faz esse cadastro. Mas aqui ele já tá com o preço real. Que daí, com o tempo, ele vai ficando com o preço real, já explico o porquê. Aí eu cadastrei tudo lá, beleza. Eu vou montar um produto.
Então, eu vou em produto, todos os produtos, eu vou pegar aqui um morango na cama de brigadeiro branco. Não, vou pegar um bombom de morango. Até vou pegar esse aqui que tá duplicado, que daí eu posso mexer nele, aula. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma foto para ficar bonitão o meu aplicativo. Aí coloco lá qual é a categoria daquele produto. Tem várias, tá? Então aqui eu vou colocar em doces finos. E aí essa receita é 15 gramas de brigadeiro branco, vai 10 gramas de cobertura preta e um morango dentro. A caixa de transporte, porque por mais que eu não vendo um doce, eu vendo 100, 150, 20, 30, mas nunca eu vendo um, tá? Meu modelo de negócio é sob encomenda. Então eu coloco a caixa que eu mais uso, que é a de 35 por 35. Nessa caixa cabem 100 docinhos. Só que se o cliente comprar 61 docinhos, eu vou ter que mandar ela. Se ele comprar 60, eu já mando uma menorzinha que eu tenho. Então eu calculo pela minha maior caixa, pela mais usada, pela mínima quantidade de doce que cabem lá dentro, que se a pessoa comer 70, 80, 100, eu vou ter que mandar. Então, eu calculo dessa forma, eu ensino nas aulas também. Então, eu coloco, cabem 61 doces lá dentro e a forminha, uma unidade, eu pago 6 centavos e meio, que é R$ 65 o milheiro. Pronto, coloquei tudo lá. R$ 1,51 é o custo de produção do meu bombom de morango. Qual é a minha meta de CMV? Lembra que eu falei? O ideal é calcula com 25%. Ele vai me dar uma sugestão de preço de R$ 4,26. Vere, mas se eu pegar R$ 1,51 e multiplicar por 4, dá R$ 6,04. Teu aplicativo tá furado. Não, porque aí é que vem a grande legal, a coisa legal do nosso aplicativo. Lembra que eu falei do batom lá no comecinho da aula? Eu compro um batom, eu revendo um batom. O que que eu estou revendendo para o meu cliente? Eu compro uma forminha. Eu fabriquei a forminha, gente? Não. Eu comprei e estou revendendo, igual o dono da loja lá que vende o batom. A caixa de transporte eu fabriquei? Não. Eu comprei, eu estou revendendo a caixa de transporte. O morango eu fabriquei, eu estou usando ele pronto, do jeito que eu comprei na frutaria, eu estou pondo no doce. Eu não estou trabalhando com esses produtos. Então, dentro do aplicativo, eu consigo ir lá nas flechinhas e fazer ajustes. As embalagens eu coloco em porcentagem simples. Ou seja, quanto eu quero ganhar em cima de cada caixa? Ah, eu vou colocar 50% a mais. Eu pago R$ 5 na caixa, eu revendo a 7,50 para o meu cliente. Me parece justo. A forminha eu coloco 150%, porque eu tenho que dobrar um saquinho, né? Então, assim, eu pago 6,5 centavos, mas eu revendo a 16 para o meu cliente. E o morango eu também coloco ali 50% a mais do que o preço que eu pago, ou seja, eu pago 61 centavos, mas eu revendo para o meu cliente a 92 centavos. E aí eu faço os ajustes manualmente uma única vez, que depois que está cadastrado está feito, não precisa mais fazer isso, e ele vai me dar o preço sugerido de venda de R$ 4,26. Só que eu vendo a 5,50 no meu cardápio. E mesmo assim o CMV dele, dentro do ciclo de vendas mensal, está superior, está 28%. Por quê? Porque para fins técnicos, a embalagem, o morango, a forminha é CMV, ele vai entrar na minha conta de compra de coisas para atender minhas encomendas. Então ele faz o meu CMV subir, só que ele ainda está bem dentro, ok. Se eu realmente vendesse esse produto aos 4,26 que ele me sugere, meu CMV estouraria. Então eu coloco o preço de venda do meu cardápio superior ao preço de venda sugerido dentro daquilo que o meu mercado aceita, que no meu caso é esse valor aqui de 5,50 e eu estou vendendo bem, enfim, tá? E aí eu consigo ter o controle de todos os produtos do meu cardápio. Então eu consigo categorizá-los, né? E eu fico de olho lá. Por exemplo, o brigadeiro. Deixa eu pegar aqui tem alguns de aula aqui. Deixa eu pegar um que tá sem o azinho, que os azinhos eu tô reconferindo os pesos. Ouriço de coco, por exemplo, ele está a 4,50 no meu cardápio, mas o preço sugerido do aplicativo é 3,60. Tá ok, mas não tá tão bom. Tô de olho. Quando eu chego com ingredientes, eu venho aqui, né? Comprei coco. Eu vou colocar ali quanto que eu comprei e quanto eu paguei. Então, eu tenho que vir aqui em estoque, coco. Eu coloco ali quanto que eu, aqui na flechinha, né? Eu vou lá lançar entrada. Então, eu vou colocar quanto que eu comprei? Uma unidade de 200 gramas a R$ 13. A R$ 13. Ele vai me dizer agora o novo preço do coco. E como que ele vai calcular? Ele vai recalcular o preço do meu ouriço de coco automaticamente. Ele vai me dar um novo preço de venda sugerida com base nas compras que chegaram hoje. Só que ele vai sempre levar em média das minhas últimas 4 compras, tá? Então, isso também é bem legal do aplicativo. Cliente chegou e quer fazer um orçamento. Beleza, vamos fazer um orçamento para você, então, meu bem. Eu seleciono o nome do cliente. Eu tenho um cliente aqui que já é um cliente teste para aula. Acho que eu paguei. Não, tá aqui. Cliente teste.
Ele quer uma encomenda para um casamento e ele quer um orçamento. Beleza, eu vou colocar aqui para ele, por exemplo, a uva cristal, ele quer 100 docinhos. Ele quer também, por exemplo, um bombom de morango, esse aí que a gente acabou de calcular, bombom de morango fechado. Ele quer 100 docinhos. E ele quer também um mini banoffee, tá? Mini banoffee, 100 docinhos, tá? Tá bom. Normalmente é maior que isso as encomendas de casamento, mas só para a gente não perder tempo aqui cadastrando. Eu defino com ele o dia da entrega, né? Que vai ser, por exemplo, no dia 5 de abril de 2026. O horário nesse momento não é relevante, coloco qualquer coisa, não iniciado e salvo. Beleza. A partir de agora, esse orçamento vai aparecer aqui para mim em todos os meus orçamentos, tá? Então, entre os meus orçamentos aparecerá esse orçamento. Eu clico aqui na flechinha do lado e clico em gerar orçamento. Eu tenho um PDF bonitão com o nome da minha empresa, com os dados da festa do cliente, com tudo direitinho, para enviar para o meu cliente com a foto dos doces que ele está orçando. Envio para ele no WhatsApp e pareço uma excelente profissional, né? Feito isso, o cliente falou: quero fechar, mulher, gostei, quero fechar. Eu venho aqui, edito e mudo de orçamento para confirmado, acrescento qual foi a forma de pagamento que eu negociei com esse cliente. Por exemplo, aqui vamos supor que ele vai fazer em duas parcelas. Já vou definir que a primeira é para hoje, que é dia, sei lá, hoje é dia 3, né? Acho 3 de março, hoje é 4, já nem sei. Mas tudo bem, coloco para o dia de hoje a primeira parcela, a segunda parcela vai ficar, por exemplo, para retirada e ele vai me pagar R$ 300 agora. Ele já calcula quanto fica faltando pagar para depois. É bem fácil, tá? Depois eu venho aqui, eu tenho todo o meu fluxo de caixa, onde eu consigo ter toda a minha visão do que eu tenho a receber futuramente para eu poder cobrar, inclusive quem está em atraso. Ó, eu tenho 2 clientes teste em atraso aqui que eu for fazendo nas aulas e acaba ficando aí para vocês. Gente, é muito legal, é uma mão assim na roda para facilitar para vocês, tá? E aí eu apresentei para a Jússia esse meu modelo aí de planilha, ela achou incrível e falou: Vê, a gente precisa trazer para as meninas isso, porque antigamente eu tinha uma planilha em PDF que era trabalhosa, que é esse negócio que eu falo, gente. A planilha em PDF, você digitou um negócio errado, depois você não acha onde foi o erro. Planilha que deu, nunca mais funciona direito, é um caos, né? Tem que E aprender aqui, mais Excel do que tudo. nossa, é um estresse, né? No fim, não confia na planilha, exatamente, porque acaba que você faz e acaba sofrendo. Esse aplicativo, eu vendo ele por R$ 497 a anuidade. Só que eu conversei com a Ju se eu consegui um desconto a pedido dela, porque ela é minha amiga. Ela me falou: Vê, o que que a gente faz para as minhas meninas? Então, a gente vai fazer para vocês a R$ 397 a anuidade. E o segundo ano cai para 150, R$ 180, 150. Agora tô na dúvida, acho que é 150 ou 180. Vai ficar uns 15, 18 por mês depois, tá? A manutenção do aplicativo. Então fica bem mais barato mesmo e assim, ele é muito bom. Ao acessar o aplicativo, você vai receber acesso às aulas, é um curso curto, é um curso de, sei lá, 1 hora, onde cada aulinha eu vou te explicando cada etapa que você assiste e vai executando, aí você aprende a mexer, depois que aprende, você nunca mais precisa das aulas, porque aí é só continuar aí comigo dentro disso, tá? É, Estou de horror com esse app, eu quero. Achei que você tinha odiado o horror. Que Outra bom. coisa, gente, atenção, nós falamos aqui, né? A Viveri vai fazer esse desconto para todo mundo que vem aqui nas nossas aulas semanais, a 397. Só que quem for da colmeia e for do mel, a gente vai ter um valor menor ainda, que vai ser 297. Então, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão conversar com quem for aluna, nossa, colmeia ou mel, chama a Leonora, que ela tem o link lá certinho. E quem não é, Leonora, você coloca o link de 397 aqui no nosso grupo. A Juliana está perguntando: é para qualquer nicho? Sim, amiga, para confeitaria de uma. Qualquer nicho de confeitaria que trabalhe com encomendas ou iFood, tá? Ele funciona para ambos. Restaurante até daria, mas tem algumas adaptações que precisam ser feitas. E, tipo, salão de beleza já não é o caso, tá? Então é nicho de Até alimentação. para algumas que vendem, por exemplo, que tem gente que vende salgado, que vende coisa. Gente, Serve. a Salgado. receita é a mesma, a lógica é a mesma. Eu já tenho aluna da Jusce que faz biscoito e tá usando e tá funcionando, tá? E dentro do curso, quando vocês recebem as aulas, eu tenho exemplos de cadastro de várias coisas. Então, Veri,
Eu faço coxinha e não tem exemplo de coxinha. Eu gravo para você, eu tô acrescentando as aulas de exemplos para coisas específicas. Então, tem exemplos de como cadastrar bolo recheado, como que eu faço isso, porque são várias receitas. Por exemplo, eu tenho um bolo mousse, que até foi esse que eu usei para cadastrar, porque é mais complexo, que ele tem a receita da mousse, ele tem a receita do bolo, mas como é que eu sei enfim, tá tudo explicado em aula para você entender e a partir dali cadastrar os seus. O trabalho inicial é de cadastrar. Depois que cadastrou, meu bem, a tua vida vai se tornar muito fácil, de verdade. É chegar, atualizar com coisas assim. Funciona no celular também, tá? Tem o aplicativo também do celular, bem legal, tá? Vocês vão gostar bastante. E você tem 7 dias de garantia, então entra, experimenta, né? Compra lá, Kátia, e daí me chama no suporte que eu gravo, que daí eu vou pedir a tua receita, eu gravo com base na sua, tá? Porque daí eu faço isso com base na receita dos meus alunos, tá? E assim, só gravo coisa nova, porque também, né, gravar o brigadeiro da Kátia, o brigadeiro da Fernanda, não, daí é um brigadeiro, é um negócio para vocês poderem ver na prática como é que executa, tá bom? Você faz em até 12 vezes no cartão, tá bom? Alfajor já tem aula gravada ensinando como é que cadastra alfajor. Na verdade, já é bem casado que tá gravado, mas é a mesma lógica de cadastro, tá? Tem lá também como que você calcula as embalagens, as fitas, tudo certinho. O aplicativo, ele tá assim, eu só tenho elogios. Eu não tive ninguém assim que não gostou. Tem uma aula que ensina a cadastrar cestas e kits, que é diferente também, porque a cesta é isso. Eu tenho lá o bolinho que eu fabrico, aí tem o vinho que eu compro. O vinho é uma situação, o bolinho que eu fabrico é outra. Então eu ensino como é que você faz isso também, tá? Ensino também a cadastrar kits de caixas, por exemplo. Vou pegar o meu produto e vou colocar lá um brigadeiro, como é que custa? Também tem isso, tem tudo lá, tá? É aplicativo Gestão Doces Inesquecíveis, não tem no Google para comprar. Você vai comprar comigo ou com a Jussi, tá? Então a Jussi já deixou o link aqui no chat para vocês. Manda mais vezes para elas, a Jussi que ficou lá para cima. Lenora, Pão coloca mais vezes. Gente, olha só, pergunta da Kari. Para cookies funciona também? Gente, qualquer produto. Porque pensa Isso. o seguinte, a lógica é a mesma. Vai mudar a estrutura de negócio se você vai vender bolo, se você vai vender cookies, se você vai vender biscoito? Não, não muda. Por exemplo, assim, tudo vai depender da receita que você vai cadastrar. Então, Exato. assim, não tem nem. Até porque dentro da confeitaria a gente vai inventando produto, né? Não, e por exemplo, assim, ó, quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, de pasta americana, envolve a arte. Quando eu vou fazer um pirulito decorado com plaquinhas de pasta americana, é diferente a precificação, a forma de cadastro é diferente. Eu ensino isso também como é que faz. Então, assim, fiquem tranquilas. O que vocês têm que entender é o seguinte: vai resolver e abraçar tudo. A parte conceitual, eu acho que ela é muito importante, porque aí vocês vão entender. Porque, por exemplo, assim, a Karen pode vender cookies, mas amanhã ela pode resolver, não, beleza, desse cookie, igual agora na Páscoa, vou fazer um ovo de Páscoa, isso daqui eu estou falando até quando o Miguel fez isso, o Miguel vendia cookie na escola. E quando ele fez esse cookie na escola, a gente fez um ovo de colher, recheado de brigadeiro ao leite, com o cookie dele quebrado por cima. Foi um sucesso de vendas o ovo cookie do Miguel. Então, por exemplo, assim, você tendo o aplicativo, você vai colocar o produto que você criar em cima daquilo ali. E você tem clareza, gente, porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, eu tenho lá a mini banoffee que ele estava me sugerindo vender, acho que 3,49, uma coisa assim, né? Mas ele está a 6,50 no meu cardápio. Se chegar um cliente e falar, Vê, eu queria 1.000 banoffee, você consegue um desconto? Cara, eu sei que eu tô com uma margem incrível nesse produto. Então eu consigo ali na hora decidir. Às vezes tem um cliente que fala, ai, mas eu queria igualzinho a banoffee, mas eu queria sem a Para as banana. meninas que Eu vendem duplico e tiro a corporativo, banana. para Oi, as perdão? meninas que vendem corporativo, que às vezes tem que fazer uma proposta diferenciada. Não, é exatamente tipo assim: é 1.000, é 2.000, é 3.000. Você consegue brincar ali no aplicativo Exato. rapidamente para Eu tomar uma decisão de negócio. Exato, eu sempre sabendo que meu CMV não pode ultrapassar os 33%, né? E o aplicativo já me diz mais ou menos quanto vai dar meu CMV real daquele produto depois de colocar. Então, assim, gente, eu assim falava pro Fábio, eu falava, gente, eu não acredito que eu não tinha esse aplicativo na minha confeitaria. Tem uma coisa muito legal que eu não mostrei, gente, que pra mim é a melhor coisa. Maria, que boba. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso daqui pra mim é a vida do negócio. Cadê? Quando eu venho aqui em insumos, eu tenho clareza exata de quantos reais eu tenho no meu estoque neste momento. Lembra que eu falei que o lucro está parado no estoque? Se eu chego com compra
e eu faço uma entrega, o aplicativo ele abate o que eu usei para fazer aquela encomenda. Então eu sei exatamente quantos reais que eu tenho parado aqui nas minhas prateleiras todos os dias. E aí, se eu tenho uma encomenda um pouco maior, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma encomenda um pouco maior. A Essa lista aqui de compras, né, Veri? lista de compra. A Ana Maria Fernanda, que é uma encomenda fake também, tá, gente? Eu fiz só para mostrar para aula. Ela tem uma encomenda de R$ 3.905. Eu clico aqui do lado. Opa, cliquei no orçamento. Aqui, ó, gerar lista de compra. E ele vai me dar certinho o que eu preciso comprar para a festa dela. Então, por exemplo, você precisa comprar 300 gramas de açúcar premium, mas você já tem 100 gramas em estoque, então só falta comprar 200 gramas. Então, eu consigo ter total clareza. Por exemplo, eu encontrei uma promoção de chocolate muito boa. Vale a pena fazer estoque ou não? Vamos descobrir. Você clica aqui em exportar lista de compras e você pode ver, por exemplo, quero saber tudo que eu vou usar de hoje, que é 3 de março de 2026, até setembro. Então, eu quero saber tudo que eu vou usar de hoje até setembro de 2026 para ver se vale a pena fazer um estocão desse chocolate que está mais barato. Cliquei em gerar PDF e ele vai somar todas as encomendas e me dar o total que eu preciso para esse período. E, ó, vai precisar de 950 forminhas de acetato, vai precisar de 100 bases laminadas e depois ele ainda me dá o descritivo de cada coisa. Gente, é muito bom. Isso facilita demais a nossa vida. É uma questão muito voltada, gente, para decisão estratégica. Então, isso é uma coisa que é muito importante, que a gente está trazendo. E, assim, por que que eu decidi trazer isso para vocês? Por quê? Porque é uma questão de que realmente melhora a vida de vocês. Entendeu? Para que que eu vou esconder isso ou ter a vaidade? Ah, mas não fui eu que criei. Não, aqui não tem isso. São coisas que vai facilitar. Tanto é que eu quero dizer uma coisa: quem está em negociação com a Leonora, tá, Leonora? Presta atenção. Para Colmeia ou para Reina, alguma coisa nesse sentido, essa semana vai levar de bônus o aplicativo, tá? Então, quem entrar na Colmeia essa semana leva o aplicativo já de lambada no pacote. Então, quer dizer, Muito é uma bom. coisa boa, tá bom? A Alice está falando assim: esse valor 397 para quem ainda não é aluna da Jusce, fica até quando, por favor? Olha só, Alice, o mais rápido possível, porque isso é uma condição especial que a Veri está fazendo para quem está nessa aula hoje, tá? Exatamente. Então, assim, conversa com Lorena, vê aí o por que que você precisa desse prazo, tal, e vamos embora. Tá? Gente, venham, vocês vão gostar, de verdade, tá? Eu devo ter nesse momento, porque o aplicativo a gente lançou ele em março do ano passado, faz um ano, e aí eu comecei lançando ele só para uma turma de um único curso meu, porque eu queria que elas testassem. E aí leva tempo, né? Então ele começou a ser vendido mesmo a partir de junho, mais ou menos, que daí eu comecei a vender para as minhas mentoradas. Vender não, as minhas mentoradas ganham o aplicativo, comecei a liberar para elas. E aí eu fui testando, fui pegando aqui, ó, ver aqui não deu certo, aqui confundiu, aqui. E a gente tá todo dia melhorando, porque tem que constantemente estar melhorando. Aí depois veio uma aluna da Jusce que trouxe os biscoitos, me trouxe bastante dúvida, bastante ponto ali que a gente usou para refinar e melhorar. Aí veio a ideia de gravar as aulas de cada um dos negócios. Então agora que o aplicativo está começando a ter mais alunos, eu tenho 200 e poucas pessoas no aplicativo atualmente e não tenho nenhum feedback negativo, tá? Ninguém me falou assim, ai, velho, eu não gostei, achei difícil, achei. Não, porque ele é para ser fácil, ele é pensado na cabeça da confeiteira que não quer ficar ali no númerozinho. Eu preciso ter uma visão geral certa do meu Rápida, negócio. Isso é o rápida. suficiente, né? Exatamente. Tá? E a Então, partir de agora, nossa ideia é que essa parte dessa gestão facilitada do aplicativo, ela seja incorporada dentro da Colmeia. Para quê? Para mais uma ferramenta de auxílio, entendeu? Quero exato. saber as condições da colmeia. Vivi, você vai falar com a Leonora. A Leonora vai te chamar, ela vai pegar teu telefone e você conversa com ela. E uma Uhum. coisa que é importante, só quero entrar na colmeia? Não, a gente passa por call para a gente ver se você realmente pode entrar. Isso daqui a Veri também faz, né, Veri? A gente, assim, para entrar na mentoria com a gente tem que ver perfil.
Porque Para tem não gastar o nosso gente. tempo à toa, porque tem gente que gasta nosso tempo à toa e não aplica e ainda está reclamando. Exatamente, porque tem que ser. É assim, olha, para mim e para a Veri, sábado a gente conversou muito sobre isso. Gente, e de verdade, eu digo para vocês, para qualquer coisa, que seja um curso de R$ 47, que seja um curso de R$ 10.000, um investimento, uma mentoria. Se você não é executora, amiga, sabe? Até busca até outra coisa, porque quando a gente empreende, ou a gente é executora, ou vai fazer outra coisa, e tá tudo bem. Porque o negócio é o seguinte: a gente não está aqui para passar pano ou dizer que são flores. Não, não é. É Não, não é trabalho, fácil, é gente. Aí, estudo. mas assim, ó, por exemplo, eu fiz uma ligação com uma menina que estava interessada na mentoria semana passada, até contei para a Júcia esse caso. A menina fatura não, ela faz em torno de 4.000 doces por semana. Ela não tem R$ 30 para pagar a parcela do aplicativo. Mas Gente, tem não faz muitas assim. sentido, né? Mas é porque realmente. Só que ela não quer olhar para o negócio dela. Ela estava curiosa, só ela queria, sabe, tomou meu tempo de curiosa, porque ela não estava afim de olhar para o negócio dela. Pequenos ajustes fariam ela ter ali uma sobra de 20% limpinho no bolso dela todos os meses. Então, muitas vezes são assim, é de eu olhar, deixa eu preencher isso daqui. Que depois eu visualizo. E aí, por exemplo, assim, ó, quando eu. E olha que eu sempre fui uma pessoa que mergulhei de precificar certo. Eu peguei um doce do meu cardápio quando eu lancei no aplicativo um copinho de frutas vermelhas e cheesecake. Eu tava vendendo a R$ 8, que eu já achava que tava super bem precificado. O aplicativo me disse que eu tinha que vender a 14. Eu falei, o quê? Aí fui, revisei as contas e revisei. Falei, cara, eu tava perdendo muito dinheiro. Aí, assim, mexi aqui e ali, daí eu até não. Eu tinha uma encomenda dele que eu tinha vendido a R$ 8. Falei, eu vou fazer a encomenda e vou conferir os pesos, se estão certos, né? Aí lancei tudo certinho, o preço de venda seria 12. Aí eu tirei do cardápio, porque não tá compatível com o público que eu atendo esse valor. E às vezes é isso, é sobre tomar decisão. Às vezes tem produto que é melhor fora do seu cardápio. E tem produto que às vezes é melhor estar lá dentro para fins de posicionamento. Então, tudo isso são decisões de negócio que a gente só consegue tomar tendo dados. E é uma coisa que é um troço interessante, né? Veri, você falou assim, que tem gente que não tem R$ 30 por mês para investir no aplicativo, R$ 40 que seja, né? Que é o 397 ali. E é verdade. É, E é interessante porque isso é o tipo do preço, de valor, que você, numa saída, você não vai numa padaria e você faz uma compra Exato. e para isso, né? Então, assim, é aquela coisa, assim, eu vou dizer uma coisa muito honesta para vocês que pode até doer. É a mesma coisa. Eu quero vender mais, eu quero vender mais. Eu não posso entrar no Mel e pagar R$ 160 por mês para receber. Elas recebem, Veri, o plano de vendas do mês. É replicar e Fazer copiar, dinheiro. colar e executar. Ou seja, um troço que vai ser R$ 40 por semana para botar dinheiro no teu bolso, não tenho como investir. Só que vocês investem em tantas outras bobagens, às vezes, mas vocês Mas não investem no próprio negócio. E uma coisa é fato: quem acha que viver eternamente de conteúdo gratuito vai para frente, não vai, gente. Mas sabe por quê? Eu vou explicar o motivo. Porque muitas vezes a gente fala isso, elas não entendem por que que o conteúdo gratuito não leva para frente. E eu dou muito conteúdo gratuito, né? Então, como alguém que entrega muita coisa no gratuito, eu posso dizer isso. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça muito grande. Então, quando eu dou um conteúdo gratuito, eu dou uma montadinha nesse canto. Aí no outro conteúdo eu monto esse cantinho daqui. Aí no outro conteúdo eu monto esse cantinho. E é muito difícil montar esse quebra-cabeça. Por exemplo, hoje eu estava dando aula aqui dos gastos gerais, teve muita coisa que eu não consegui falar, porque eu tenho muito mais a aprofundar sobre o gasto geral, eu tenho muito mais a aprofundar sobre a mão de obra, eu tenho muito mais a aprofundar sobre estratégias, porque outras formas de ganhar dinheiro é otimizar a mão de obra, é melhorar meus gastos gerais e tem outras formas de ganhar dinheiro, mas eu não consigo trazer tudo num conteúdo gratuito. E aí você fica juntando informações e também tem aquela coisa de misturar conhecimentos. Aí você pega um professor que outro dia uma aluna minha de um curso meu até mentorada, ela veio falar para mim: "Ah, eu tô fazendo não sei o que lá, não me lembro agora o que que era, para vender e não tá funcionando". Eu falei: "Mas quem que te ensinou isso?" Aí ela falou: "Ah, foi o fulano". Eu falei: "Cara,
Você está misturando metodologias, para de misturar metodologias, porque a minha não ensina isso. Eu nunca falei que isso aí funciona, e tá aí a prova. Aí eu fico, você tem razão, né? Então, assim, tem muito isso de você E ter às alguém que vezes funciona para conhece. um tipo de negócio e não funciona para o outro. Por isso que dentro de uma mentoria a gente consegue olhar de forma individualizada para cada negócio, às vezes até de cidade para cidade. Para um Exato. lugar dá uma coisa certa, para o outro não tem como, né? Cidade do Então, interior é assim, uma coisa, cidade grande é outra, mercado de eventos é exatamente. uma coisa, mercado de iFood é outra. Custo Então, de cada um vida tem são estratégia diferentes, diferente. isso interfere nas decisões de negócio. Exatamente. Tá? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração, gente. Eu espero que vocês venham para o aplicativo, vocês vão realmente gostar. Pode chamar a Jussi, que a Jussi está com todas as informações para poder te explicar. Se quiser, também pode me chamar no Instagram, eu te explico. Só fala que você veio da aula da Jussi aí também, tá? Que daí deixa você falar, né? A Jussi ganha uma comissão, eu pago para ela uma comissão para ela me ajudar a divulgar, então também não vamos enganar ela, né? Você me chama, me fala que veio da Jussi, que eu passo o link certo para vocês adquirirem para ela ganhar a indicação aí de vocês estarem comigo, tá bom? Isso é a vida, né, gente? Isso é fazer negócio. E a gente é muito transparente em relação a isso, que é uma coisa que eu sempre falo com as minhas alunas. A gente tem muita dentro do meio da confeitaria tem isso, né, Veri? As pessoas têm vergonha de ganhar dinheiro, as pessoas têm vergonha de falar. Você vê o que eu perguntei aqui, gente, fala aqui, qual que é a tua meta de faturamento hoje? Ninguém coloca, as pessoas ficam envergonhadas de falar em dinheiro. E a gente tem Exato. que parar com isso. A gente só começa a fazer dinheiro de fato, como a Veri falou uma coisa muito certa, como a gente age como mulher e não como menina. Exato. E mulher adulta faz dinheiro, menina ganha dinheiro, ganha dinheiro. Hoje a Maria, ela ganha dinheiro de mim, ela ganha dinheiro da avó, ela não faz o próprio dinheiro, mas nós estamos aqui, a gente faz o nosso dinheiro. E a gente só vai fazer dinheiro a partir do momento que a gente fala sobre isso e fala sobre isso com naturalidade e transparência. E muitas mulheres ainda têm esse problema de ter vergonha, vergonha de falar sobre dinheiro. Até conta aqui pra gente, quem aí se sente mal em falar sobre isso, se sente mal em admitir que, eu quero ganhar. Tem gente que tem vergonha de admitir, porra, eu quero tirar pelo menos 10 conto, 15 conto por mês aqui, né? Exato. Exato. Né? Exatamente. Gente, adorei estar com vocês. Eu Muito também. obrigada. Foi Agora a mais gente longa do que a volta gente com. esperava, né, Jussi? Mas eu tenho muita coisa para falar. Quando eu vejo, passou. Exatamente. E olha só, quem é aluna, a Veri gravou uma aula só para as nossas alunas. Essa aula já está aí, já está providenciando para colocar lá na plataforma. Então, vocês prestem atenção no e-mail, que vocês vão receber um e-mail da Member Kit, avisando todo mundo que a aula foi liberada. Lá dentro vai ter o linkzinho também, já com esse desconto diferenciado. Mas não percam tempo até subir essa aula. Já chama a Leonora, me chama Veri, que a gente já passa. Então, lembrando, colmeia e mel tem valor diferenciado, né? Vocês vão pagar só 297. Quem estava aqui na aula hoje ainda não é aluna, o que está perdendo tempo, vai ser 397. E outra coisa, quem está em conversa com a Leonora para marcar cal, para entrar na colmeia, essa semana, quem entrar na colmeia vai levar o aplicativo aí de bônus, tá certo? Então, assim, Veri, eu te agradeço mais uma vez, é sempre muito bom quando você vem falar aqui com a gente, trazer coisas para as nossas alunas. Esse teu aplicativo assim é maravilhoso e ele merece ser divulgado. Eu fico muito honrada de você permitir com que ele faça parte do universo das minhas alunas e vamos espalhar isso para o mundo para deixar cada vez confeiteiras mais ricas, que esse é o nosso objetivo. Com toda certeza. É a soma, né? De saber gerenciar teu dinheiro, de saber vender e saber produzir. Faz isso bem feito, deu ótimo, tá bom? Tá, Gente, João? um beijo, brigadão, tá? Tchau, tchau.